Boa noite, aqui mais uma aula do professor João Daniel. Na aula de hoje a gente vai continuar abordando ligações químicas, tá? Na última parte, no vídeo parte 3, que eu vou deixar aqui também na descrição do canal e aqui no card vai aparecer, vocês viram de forma bem superficial as ligações químicas, né? A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Na aula de hoje a gente vai aprofundar dois tipos de ligações, a ligação iônica e a covalente, certo? Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, certo? Comentar, curtir e compartilhar esse vídeo. Público-alvo é o primeiro ano do ensino médio. Bora recapitular? Bom, apenas os gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio, radônio e organessônio, nas condições ambientes, apresentam átomos estáveis isolados, ou seja, não ligados a outros átomos, certo? Mas por quê? Por que isso acontece? Então, para a gente entenda a ligação química, né, de outros átomos, a gente precisa entender a eletrosfera dos gases nobres, certo? Os gases nobres, eles obedecem uma regra, que é a regra do octeto ou dueto, certo? Que foi proposta por Gilbert Lewis. Bom, os gases nobres, os átomos dos gases nobres, eles são estáveis energeticamente porque possuem em seus níveis mais externos 8 ou 2 elétrons. 2 no caso do hélio e 8 elétrons no caso dos demais, certo? Então, Gilbert Lewis diz o seguinte: em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons em sua camada de valência no estado fundamental, semelhante a um gás nobre. Então, os átomos dos elementos químicos na tabela periódica, com exceção dos gases nobres, fazem ligação química para atingir a estabilidade energética. Não existem átomos de outros elementos químicos, com exceção dos gases nobres, isolados na natureza, de forma isolada. Ou seja, um átomo de ferro ou um conjunto de átomos de ferro não existe. Eles estão ligados de uma certa forma. Ou um conjunto de átomos de oxigênio não existe. Eles estão ligados entre si de alguma forma, na forma de moléculas, na forma de fazendo ligações iônicas, né, na forma de sais, compostos iônicos. Na forma de metais, também ocorre a ligação metálica. Então, pessoal, antes da gente prosseguir, é muito importante que a gente conheça a representação de Lewis. Ela vai nos ajudar a entender como se dá a formação do octeto, né, ou do dueto. Essa regra que rege as ligações químicas, tá? Lewis é o mesmo Lewis que falou lá atrás da regra do octeto ou dueto. Ele propôs uma estrutura na qual mostra as formações das ligações em uma molécula ou composto químico. Aqui eu só botei molécula, mas pode ser um composto químico também. Espécie iônica também. Tá? Bem como os átomos envolvidos e os elétrons da camada de valência de cada um deles. Então, você chegou nesse ponto, tenha muita atenção. Se você não sabe o que é camada de valência, se você não sabe fazer distribuição eletrônica, pare esse vídeo agora e vai dar uma olhadinha no vídeo sobre distribuição eletrônica. É muito importante. Distribuição eletrônica é essencial a partir de agora. Dominar a distribuição eletrônica é essencial, certo? Fazer essa representação tem uma sequência de regras que devem ser seguidas. Vocês podem ver no livro de vocês, no livro didático, pode aparecer como fórmula eletrônica de Lewis, fórmula de Lewis, representação de Lewis, certo? Que essas regras são as seguintes. Para a gente determinar a estrutura de Lewis de uma molécula ou de um composto químico, a gente tem que seguir alguns passos. Primeiro, determinar o número de elétrons de valência de cada átomo, ou seja, o número de elétrons que está presente no nível mais externo daquele átomo. Beleza? Que é a camada de valência. Então, se você não sabe o que é a camada de valência, pare, estude distribuição eletrônica e volte para esse vídeo. Você tem que determinar a posição dos átomos na estrutura. Normalmente, o átomo central é o de menor eletronegatividade, ou aquele que está presente em menor quantidade na molécula ou no composto químico.
Átomos monovalentes, mas lá na frente a gente vai falar sobre o que são átomos monovalentes, fazem apenas uma ligação, posicionam-se na extremidade deste átomo central. Então você vai compartilhar os pares de elétrons dos átomos ao redor do átomo central, completando o octeto. A gente vai ter um exemplo já já. E se faltarem elétrons, você deve fazer duplas ou triplas ligações, certo? Um outro detalhe importante, vocês vão ver aqui nesse exemplinho aqui do CCl4, tetracloreto de carbono, é o seguinte. Ao redor de cada átomo, você deve colocar os elétrons que estão presentes na camada de valência, na forma de pontinhos, certo? Sempre agrupado de 2 em 2. Ah, professor, se não tiver 2 para agrupar, aí você coloca um isolado. Mas sempre agrupado de 2 em 2, porque facilita para que você enxergue o octeto ao redor daquele átomo, tá bom? Então, você distribui os elétrons ao redor do átomo, daquele átomo ali, e desenha essa estrutura. Como vocês estão vendo aqui, deixa eu pegar aqui a caneta, como vocês estão vendo aqui, essa estrutura é a mesma coisa que essa. Ele representou as ligações covalentes, ou seja, o compartilhamento de um par de elétrons, como um tracinho, né? Tipo um hífen. Também pode fazer assim, certo? Então vamos para alguns exemplos. Deixa eu pegar aqui minha tabela periódica e a gente vai para os exemplos. Então, pessoal, já com a tabela periódica em mãos, lembrando a todos que vocês não precisam decorar as informações que estão na tabela. A tabela é uma ferramenta de consulta muito importante para o químico, para os estudantes de química. Você precisa saber consultar a tabela, mas não precisa decorar a tabela. Então vamos começar aqui com o CH4. Todos aqui são estruturas moleculares que fazem ligações covalentes. A gente vai ver um pouco mais lá na frente isso. A gente vai ver também questões relacionadas a compostos iônicos também. Então, bora lá com o CH4. CH4, primeira regrinha, colocar no centro o átomo central. No caso do CH4, é o carbono, porque é o que está em menor quantidade. Eu vou colocar aqui carbono C, em azul. Ao redor dele, eu vou colocar os elétrons dele, da camada de valência. Eu já fiz a distribuição eletrônica antes, eu vou colocar os elétrons na forma de um X, certo? Então, o carbono aqui, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons. Bom, eu tenho agora CH4. Nessa fórmula, eu estou vendo que eu tenho 4 hidrogênios. Esse 4 significa 4 hidrogênios. A regra diz o seguinte: organize os elementos os átomos dos elementos monovalentes ao redor do átomo central. O hidrogênio, ele é monovalente, porque ele só faz uma ligação química, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Mas já estou adiantando a vocês. Por que eu sei que ele só faz uma ligação química? Porque ele só tem um elétron na sua camada de valência, no nível mais externo. Ele precisa de mais um para atingir, a obedecer à regra do octeto, atingir a estabilidade energética que ele tanto almeja, de certa forma, né? Então, ele vai fazer uma ligação só. Deixa eu desenhar aqui o hidrogênio. Vou desenhar ele aqui de outra cor para não confundir. Então, o hidrogênio tem um aqui. Vou colocar o elétron dele de azul. Vou colocar aqui outro hidrogênio. O elétron dele de azul. Vou colocar outro hidrogênio. O elétron dele de azul. Vou colocar o outro hidrogênio. Opa, botei a cor errada. Um outro hidrogênio. E o seu elétron de azul. Não sei se vocês perceberam, mas agora, aqui, o que eu tenho aqui é uma ligação química, o compartilhamento de elétrons. Então, ao redor do hidrogênio, eu tenho 2 elétrons, porque ele compartilhou um com o carbono compartilhou um com ele. Assim como ao redor do carbono, agora eu tenho 8 elétrons. 4 que já são dele e 4 que vieram dos hidrogênios. Olha só. Vamos agora para o H2O. Vou apagar aqui. Vamos para o H2O. Bom, H2O. Bom, primeiro, o átomo central é o oxigênio.
tá? Então, porque ele está em menor quantidade, só tem um, então eu coloco aqui O. Ao redor dele eu vou colocar os elétrons. O hidrogênio, ele tem 6 elétrons no seu nível de valência. Professor, de onde saíram esses 6 elétrons? Da sua cabeça foi? Não. 6 elétrons saíram da distribuição eletrônica do oxigênio. Então aqui eu tenho 2, 4, 5, 6. Então, 6 elétrons ao redor do oxigênio. Botei o elétron na forma de um X. Distribuir os monovalentes, os átomos de elementos monovalentes ao redor do átomo central. Então, de novo, o hidrogênio. Lá vai ele e o elétron dele. Lá vai o hidrogênio e o elétron dele. Se vocês pararem para olhar, ao redor do oxigênio agora tem 8 elétrons. Obedeceu a regra do octeto fazendo duas ligações covalentes, neste caso. Ao redor do hidrogênio, a gente tem agora 2 elétrons. Obedeceu a regra do dueto. Certo? Bora lá para mais uma. Aqui para o CO2, vou apagar aqui, tá? CO2. Como vocês estão vendo aí, carbono, ele está em menor quantidade. Então, ele é o átomo central. Vou botar ele aqui em vermelho. E os elétrons ao redor dele. Então, vou colocar aqui, ele tem 4, né? Então, eu vou colocar aqui 2, 4. Ao redor dele, eu vou colocar os outros elementos, que são oxigênio e oxigênio. Ao redor do oxigênio, a gente tem 6 elétrons. Então, vou colocar aqui de outra cor. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Bom, professor, e aí, como é que vai ficar? Como é que fica isso? Preste atenção. O carbono ele precisa de 4 elétrons para atingir o octeto. O oxigênio precisa de 2. O que é que vai ter que acontecer? Bom, o carbono ele vai fazer uma ligação com o oxigênio e aí vocês vão contar. Bom, agora ao redor do carbono eu tenho 5 elétrons. Atingiu? Não. E aquele outro oxigênio que ele fez a ligação covalente, atingiu o octeto? Não. Então vamos fazer mais uma, porque isso também está na regra. Completar com ligações múltiplas, ligação duplas ou triplas. Pronto. Aquele oxigênio está ok, mas o carbono não está. Ele tem 6 elétrons. Ele precisa de mais 2. E ele vai conseguir esses mais 2 de onde? Do oxigênio, que também precisa de 2. Olha que coincidência. Então, compartilha um, compartilha outro. Beleza? Deixar para vocês aí o desafio do NH3, tá? Tá aqui. O NH3, deixar aí para vocês como desafio. Beleza? Vamos seguir? Bora lá. Então, galerinha, bora falar de ligação iônica. Ligação iônica é caracterizada pela atração eletrostática entre duas espécies químicas que apresentam carga elétrica. Essas espécies elas são denominadas íons. O íon que tem carga positiva é denominado cátion e o íon que tem carga negativa é denominado ânion. Então, vamos falar. Considere átomos com carga elétrica neutra dos elementos sódio e cloro. Sódio, número atômico 11, cloro, número atômico 17. Eu já me adiantei e fiz a distribuição eletrônica do sódio, tanto por níveis quanto por subníveis, e do cloro, tanto por níveis quanto por subníveis. Percebi o seguinte, que eles não estão estáveis, pois não apresentam 8 elétrons na sua última camada. O cloro precisa de mais 1 e o sódio, professor, vai precisar de mais 7? Olha só, aí que tá. Do ponto de vista energético, não, se a gente for parar primeiro para falar da regra do octeto, só da regra do octeto, o sódio precisaria de mais 7. Só que do ponto de vista energético,
é inviável para o sódio, para o átomo de elemento sódio, inviável energeticamente, que ele receba 7 elétrons e comporte os 7 elétrons. Tanto porque o seu núcleo atômico não tem condições de manter mais 7 elétrons ali, né? Esse excesso de elétrons. Como vocês sabem, os elétrons orbitam o núcleo atômico e interagem com esse núcleo atômico que é dotado de cargas positivas através de forças eletrostáticas. Então, se eu adicionar muitas cargas, esse núcleo não vai dar conta também, do ponto de vista energético. O que vai acontecer, professor? O cloro precisa de 1. O sódio ele tem 1 a mais. E aí, o que acontece com o sódio? Eu estou curioso com o sódio. O cloro eu já entendi. Mas e o sódio? Bom, o sódio, gente, ele pode transferir este elétron do nível M para o cloro. Quando ele transfere, o nível M no sódio deixa de existir. O nível M no sódio deixa de existir. Passando agora a camada mais externa, o nível mais externo ser o nível L, com 8 elétrons. Olha só. Então o sódio obedecer a regra do octeto doando um elétron. Isso vocês viram lá na aula passada, quando a gente falou que era ligação iônica, né? O processo de doação e receber elétrons. O cloro ele recebeu um elétron pela transferência. Agora, a gente tem duas espécies químicas carregadas eletricamente. Uma carregada positivamente, que é o sódio, porque ele perdeu uma carga negativa. E a outra é o cloro, que ele está carregado negativamente, porque ele tem um excesso de cargas negativas. Certo? Então, agora, ambos adquirem a estabilidade, pois ficam com 8 elétrons na última camada. Aqui, na imagem, vocês podem ver sódio e cloro com 8 elétrons ao redor. Vocês estão vendo aí, né, na imagem, que o sódio ele tem 2 níveis apenas, né? Nível K e o nível L representados, enquanto o cloro permanece com os 3 níveis. Agora, no nível mais externo do sódio você tem 8, e no nível mais externo do cloro você também tem 8. Na a mais, porque ele tem um excesso de cargas positivas no núcleo, tá? E Cl-, porque ele tem um excesso de cargas negativas na eletrosfera. Bom, os íons, deixa eu apagar aqui, os íons Na+, e Cl- apresentam cargas elétricas opostas e, portanto, eles se atraem mutuamente. É essa atração eletrostática que mantém os íons unidos e formam o sal de cozinha, de fórmula NaCl. Esse processo, essa atração eletrostática, é denominada ligação iônica. De modo geral, sempre que um elemento que necessite doar elétrons para se estabilizar se unir a outro que necessite recebê-los, a união se dará por ligação iônica. Então, elementos do grupo 1, 2 e 3, que são metais, apresentam 1, 2 e 3 elétrons na camada de valência, respectivamente, e deverão perder esses elétrons para ficar estáveis de acordo com a regra do octeto. Enquanto os elementos dos grupos 15, 16 e 17, que são predominantemente ametais e apresentam 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência, deverão receber os elétrons faltantes para ficar estáveis de acordo com a regra do octeto. Então, um grupo vai doar elétrons, enquanto o outro grupo vai receber elétrons. Os elétrons, só lembrando, não são destruídos. Tá? Eles vão de uma espécie química para outra, de um átomo para outro, ok? O equilíbrio de cargas elétricas é muito importante que a gente perceba isso. Elétrons não são criados nem destruídos, então o total de elétrons doados deve ser igual ao total de elétrons recebidos. Então a carga total positiva na espécie formada deve ser igual à carga total negativa na espécie. Isso vai tornar a espécie eletricamente neutra. Então, como vocês estão vendo, tem uma regra prática, né, para escrever a fórmula de um composto iônico.
tem um cátion, tem um ânion, uma espécie carregada positivamente e uma espécie carregada negativamente. Essas cargas têm que ser equilibradas, tem que haver um equilíbrio no composto iônico. Então aqui eu trago um exemplo do CaF2. O cálcio, tá? Ele está em Ca2+, cátion Ca2+, porque ele doou 2 elétrons. Que se vocês fizerem a distribuição eletrônica do cálcio, vocês vão ver a tendência dele de doar 2 elétrons. Ele doou para quem, professor? Para o flúor. Mas doou para um flúor só? Pelo que eu sei, professor, olhei na tabela, o flúor ele tem 7 elétrons no seu nível de valência, é um flúor. Então ele vai receber 1. E o outro elétron que o cálcio doou vai para onde? Vai para outro flúor. Por isso que o nome da fórmula, né, a fórmula do composto, perdão, é CaF2. Porque eu preciso de 2 flúors para captar os elétrons do cálcio. Olha só. A mesma coisa do alumínio. O alumínio tem, aí no outro exemplo, ele tem a carga 3+, enquanto o oxigênio tem a carga 2-. Essa carga tem que ser balanceada, de uma certa forma. O alumínio perdeu 3 elétrons e ele está doando esses elétrons para outras espécies. No caso aí, o oxigênio. O oxigênio recebe 2, professor? Recebe. Ó, o alumínio quer doar 3. Aí você coloca um oxigênio. O oxigênio recebe os 2. E o outro, professor, que o alumínio doou, vai para o lixo? Não. Traz outro oxigênio. Aí, o alumínio já doou um para ele. Esse outro oxigênio ficou em débito. Olha só. E aí, por isso que a fórmula fica L2O3. Para que haja o balanço. Tá? Para que todos os elétrons doados sejam recebidos por uma outra espécie. Beleza? Turminha, por hoje é só. Próxima aula a gente vai aprofundar nas ligações covalentes, tá? Então, um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Até mais!